Nesse vídeo eu vou te falar sobre os top 5 fundos imobiliários para você viver de renda. Imagina daqui a alguns anos você sentado numa praia, abre o celular e vê lá aquele monte de dinheiro caindo na sua conta. É isso mesmo que eu quero que aconteça com você, meu amigo, e nesse vídeo eu vou te mostrar alguns fundos imobiliários que vêm se provando aí ao longo do tempo e que você pode, de certa forma, ter uma certa confiança. Lembrando que não é recomendação de investimento esse vídeo, eu vou te mostrar alguns fundos imobiliários para que você estude. Bom, a gente vai direto ao ponto, mas não se esquece, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, deixe seu like aqui se você gostar do vídeo depois, não esquece de compartilhar esse vídeo com a sua galera também. Bom pessoal, vamos direto ao ponto aqui, já falar de quais são esses fundos imobiliários, mas só pra gente recapitular, eu já falei aqui em alguns vídeos, né, alguns pontos que você tem que olhar aqui para não cair em cilada, né. A gente vai falar de fundos imobiliários de papel, a gente tem 2 ali, tem 3 aqui que vão ser de tijolo. Bom, coisas básicas pra gente olhar ali nos fundos, né. Nos fundos de tijolo aqui, pessoal, olhar se eles têm, por exemplo, se eles pagam um dividend yield ali legal, né? Se eles são fundos antigos, se eles têm muita negociação, você não quer ficar ali com aquele fundo parado ali na sua mão. Se eles não estão muito caros para você comprar no longo prazo, isso é de certa forma irrelevante, mas é bom dar uma olhada. Se eles têm bons imóveis e um número legal de imóveis e se eles têm ali uma grande parte dos imóveis deles alugados. Olhando isso aqui por alto, você já está bem. Na parte aqui dos fundos de papéis é realmente ver se eles não estão muito caros, né? Isso é muito importante. Se o dividendo também é legal e quais são os tipos de investimento e quais investimentos ele tem lá dentro, porque ele investe em outros investimentos do mercado imobiliário, né? Então é olhar isso tudo e olhar se ele é bem diversificado e se tem um histórico legal e mais tudo que eu falei, né? Se ele é bem negociado, se é um fundo grande, se tem muito tempo. Beleza? Então, olhando isso tudo aqui, tem vídeo aqui no canal onde eu mostro isso, eu vou deixar alguns aqui em cima. Agora vamos direto aqui falar dos nossos fundos imobiliários. Começando aqui então, pessoal, do HGCR11, é um fundo do Credit Suisse, né? Mas o Credit Suisse teve um problema aqui, eles passaram por dificuldades e venderam a gestora de fundos imobiliários para outra gestora que também é muito boa. Então, nada muda praticamente até o momento, né? São fundos muito bons. Esse aqui é um fundo de recebíveis, né? Tem uma liquidez de 3,5 milhões e um patrimônio muito grande. Vocês vão ver que eu vou ir passando pelos dados que eu falei, né? O que a gente tem que olhar especificamente. Está pagando aqui o último rendimento de 0,95, o que dá um dividendo de 12,10, né? É tradicional aqui dos fundos de papel pagar mais no geral. Bom, a gente vê que é um fundo que está ali com P sobre VP, esse indicador fala se ele está barato ou caro, está um pouquinho acima, isso não tem problema, não pode estar muito nos fundos imobiliários de papel. Bom, pessoal, não vou fazer isso em todos aqui, mas é muito importante que você entre aqui no relatório desse fundo imobiliário para ver o que tem exatamente nele. E aqui é um relatório muito grande do fundo imobiliário, não tem como a gente passar nesse vídeo aqui em tudo, mas o que eu quero te mostrar são os ativos que ele tem que estar aqui embaixo. Aqui, pessoal, são todos os investimentos que ele tem, são CRIs, né? Então aqui vai especificar tudo, né? Rating deles, são bons ou ruins, qual é o indexador, a taxa média, né? É importante de olhar aqui, pessoal, que ele não seja um fundo muito concentrado em um só tipo desses investimentos. A gente vê que não tem nada assim demais, né? Tem alguns aqui que passam um pouco, mas eu já vi alguns fundos imobiliários que tem concentração às vezes de 30%, de 20%. Então, é algo ruim e as empresas aqui são empresas conhecidas, não vou entrar no detalhe de tudo aqui, mas o que a gente vê aqui é legal, né? Depois dê uma olhada aqui no relatório com cuidado que é muito interessante. Aqui tem o rendimento dele aqui ao longo do tempo, né? Comparando, então dê uma olhada. Depois a gente tem o KNCR11, que é um fundo da Kinea, outra gestora top aí do mercado, né? Então aqui uma liquidez muito alta, então a gente não fica preso se a gente quiser vender ou se a gente quiser comprar, a gente também consegue. Patrimônio muito grande, de bilhões, né? E o P sobre VP aqui no caso também um pouquinho acima, né? Os fundos imobiliários no momento que eu gravo o vídeo deram uma esticada muito grande, só não é bom de comprar eles aqui com preço muito alto, né? Também pagando aqui seus quase R$1 aqui de rendimento e um dividend yield de 12,51. Aqui na parte de baixo do relatório a gente tem a mesma informação, tá, pessoal? É só a gente olhar aqui na parte de percentual da carteira aqui, ó, a gente vê que também não é um fundo que tem uma concentração em nada, né? Então, caso um desses investimentos dê errado aqui, ele simplesmente não vai ter grandes problemas aqui para passar, né, para continuar o trabalho. Bom, depois o HGLG, que é um fundo de logística aqui já na parte
parte dos fundos de tijolo. Esse aqui provavelmente o maior fundo da bolsa, né, pessoal? Também da Credit Suisse, como eu comentei, né? Então aqui tem 6,9 milhões aqui de liquidez diária, patrimônio de 5,3 bi. Esse aqui no caso está um pouquinho caro, né? Um pouquinho acima ali de 1. Mas fundo de tijolo tem a tendência de valorização muito grande no longo prazo, né? Mais do que os de papel. Está pagando 1,10, o dividendo normalmente é menor do que os de papel mesmo, mas eles têm um ajuste maior e valorização aqui também ao longo do tempo. Bom, aqui tem mais coisa para a gente olhar, aqui no caso a vacância dele, né? Então a gente vê aqui que é uma vacância baixinha, de 6,9, né? Então tranquilo, e o número de imóveis dele aqui, a gente pode ver aqui que tem 24 ativos em vários estados, né? Sem concentração, imóveis bons, né? Então essa olhada aqui por alto que a gente está dando. KNRI também, um fundo aqui da Kinea. Vocês podem ver que fundo bom geralmente tem uma gestora muito boa por trás. 3,5 milhões de liquidez, né, de negociações no dia, 3,8 bi. Esse aqui pagando R$1, 7,48 ali próximo. Vocês vão ver que a média não vai mudar muito ali, né, dos fundos de tijolo, e tá um pouquinho acima aqui do seu preço aqui do seu valor patrimonial. Vacância aqui também, pessoal, quase zero, né, 2%, né? Então é um imóvel, é um fundo imobiliário que tem quase todos os imóveis aqui ocupados. Olhando aqui os ativos desse fundo, então concentração maior em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, mais em São Paulo, o que é normal, né, que a gente tem muito mais empresa, muito mais pessoas por lá e só imóveis muito bons. E por último aqui, pessoal, para diversificar um pouco, um fundo imobiliário de shoppings, né? Eu não tinha colocado nenhum aqui também. Esse é um fundo aqui da XP, um dos melhores da bolsa também e maiores, né? 12,1 de liquidez, então muita negociação por dia, 4,4 bi, né, de patrimônio, e seguindo aí os outros fundos também um pouquinho acima do preço dele patrimonial. No longo prazo isso não tem muito problema, né? Esse paga um percentual aqui um pouco maior, 90 centavos aqui por cota. É importante também, pessoal, depois dê uma olhada aqui, ó, olhar como que está o histórico de pagamento, né? A gente vê que é um fundo que está aumentando. Teve problema aqui na pandemia, né? Depois veio se recuperando aqui ao longo do tempo e está subindo aqui o percentual de dividendo e também os valores aqui, né? O quanto ele paga de dividendo. A vacância dele aqui também muito pequena, né? Quase não tem. É um fundo que está praticamente todo ocupado, e olhando aqui embaixo, os imóveis dele são 15 ativos em 7 estados diferentes. Então tem uma diversificação bem legal, e depois dê uma olhada aqui, deve ter algum dos shoppings aqui que é perto aí de onde você mora. É até bom pra gente ver isso, né, e ver aquele imóvel fisicamente, entender como é o mercado. Me conta aqui embaixo o que você achou desses fundos, se você gosta desses aqui, se não gosta, quais são os que você tem, deixa aqui nos comentários pra gente trocar uma ideia. Bom, espero que esse vídeo tenha te ajudado. Eu vou ficando por aqui, aquele abraço, bora investir!